Web Rádio Devotos de Santa Luzia. Nossa missão é evangelizar. Salve Jesus, salve Maria. Nos unimos novamente em oração, pedindo os dons do Espírito Santo, e hoje, de modo especial, pedimos o dom da fortaleza. Vamos iniciar este momento invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Papa Francisco nos diz sobre o dom da fortaleza. Assim, o dom da fortaleza nos dá força para a fidelidade à vida cristã, cheia de dificuldades. Jesus disse que o reino dos céus sofre violência dos que querem entrar, e violentos se apoderam dele. Pelo dom da fortaleza, o Espírito Santo nos dá a coragem necessária para a luta diária contra nós mesmos, nossas paixões e problemas, com paciência, perseverança, coragem e silêncio. Nos dá forças além das naturais. Esta força divina transforma os obstáculos em meios e nos dá a paz mesmo nas horas mais difíceis. Foi o que levou São Francisco de Assis a dizer: Irmão Leão, a perfeita alegria consiste em padecer por Cristo, que tanto quis padecer por nós. Então, que o Espírito Santo venha sobre nós, nos conceda este dom da fortaleza, para que nós possamos alcançar o céu. Peçamos que o Espírito Santo venha habitar em nós. Rezemos o terço do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Recebei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo,
Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Rezemos agora uma salve, Rainha, pedindo à Virgem Maria que ela interceda por nós, para que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre a nossa vida, que nós sejamos dóceis ao Espírito Santo, à sua ação, e que seja Ele a nos conduzir. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto de vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, desça sobre nós, sobre toda a humanidade, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Fiquem todos com Deus, que o Senhor os abençoe hoje e sempre.